Olá, alunos do site Direito em Tela. Nossa aula de hoje é sobre a quem o devedor deverá pagar na solidariedade ativa, artigo 268 do Código Civil. Nós já estudamos que na solidariedade ativa existem vários credores e cada credor tem direito a receber a dívida toda. A pergunta que fica é, já que cada credor tem direito a receber a dívida toda, a quem o devedor comum poderá pagar? Somente para esclarecer, o devedor comum é o devedor que deve para os mesmos credores solidários. Por isso ele é chamado de devedor comum, ou seja, devedor comum a todos os credores. Então, voltando à nossa pergunta, a quem o devedor comum poderá pagar para desobrigar-se da dívida? Essa resposta está no artigo 268 do Código Civil, que diz: enquanto alguns dos credores solidários não demandarem o devedor comum, a qualquer deles poderá este pagar. O que o artigo 268 está dizendo é que enquanto não houver uma demanda judicial, uma cobrança judicial, o devedor poderá pagar a qualquer um dos credores solidários. E por que o devedor poderá pagar para qualquer um dos credores solidários? Exatamente porque na solidariedade ativa, cada credor tem direito a receber a dívida por inteiro. Então, tanto faz para qual credor o devedor pagar, já que a lei autorizou qualquer um dos credores a receber a dívida toda. Agora, por outro lado, diz no artigo 268, se os credores ou um credor ajuizarem uma ação de cobrança, aí o devedor deverá pagar para aqueles credores ou credor que cobraram a dívida judicialmente, quem demandou contra o devedor. Nós chamamos isso de prevenção judicial. Então vamos ver um exemplo. Por força de um contrato, Roberto e Bruno são credores solidários de Mônica no valor de R$10.000. Vejamos quais situações poderão ocorrer antes de haver uma demanda, ou seja, antes de haver uma cobrança judicial. Primeira situação, Mônica poderá desobrigar-se se pagar os R$10.000 para Roberto e para Bruno conjuntamente. Segunda possibilidade, Mônica poderá desobrigar-se se pagar R$10.000 somente para Roberto, que é credor solidário. E terceira possibilidade, Mônica poderá desobrigar-se se pagar os R$10.000 somente para Bruno, que também é credor solidário. Agora, utilizando o mesmo exemplo, vejamos quais situações poderão ocorrer após haver uma demanda, ou seja, após haver uma cobrança judicial. Primeira possibilidade, Mônica irá desobrigar-se se pagar R$10.000 para quem a demandou, ou seja, para o credor que ajuizou a cobrança judicial. Por exemplo, se Roberto e Bruno ajuizaram a ação, Mônica deverá pagar o valor para os dois conjuntamente. No entanto, se só Roberto demandou contra Mônica, Mônica deverá pagar somente para Roberto. O mesmo irá ocorrer se somente Bruno demandar cobrar judicialmente contra Mônica. Nesse caso, Mônica desobrigar-se-á se pagar para Bruno. Vamos concluir a nossa aula de hoje. Nos termos do artigo 268 do Código Civil, enquanto alguns dos credores solidários não demandarem, não cobrarem judicialmente o devedor comum, o devedor poderá pagar a dívida para qualquer um dos credores solidários. Por outro lado, se alguns credores solidários demandarem, ajuizarem uma ação contra o devedor deverá pagar para aquele credor que cobrou judicialmente dele. Se você gostou dessa aula, curta o nosso vídeo, inscreva-se no canal Direito em Tela e adquira os mini cursos com certificados no site Direito em Tela.